para mim, talvez a principal mensagem, eu acho que é como que você prepara pessoas para serem agentes de mudança. Eu acho que CX pode ser muita coisa, né? Desde a área de atendimento até a área de dados, a área de CRM, ele está permeando toda a empresa. E quanto mais a gente tiver pessoas capazes e ativas no sentido de encontrar as oportunidades e olhar o dado e transformar aquele dado em ação, mais a gente consegue acelerar para atingir os objetivos da empresa, seja de experiência, seja de negócios mesmo. Então, é importante, é um valor que ele é importante para qualquer lugar que você esteja dentro da companhia. Então, cada vez mais, acho que o profissional que consegue fazer isso, ele é um profissional que vai gerar valor, e ele é um profissional que vai ser considerado. Muito bom. Patrícia? Eu acho que teve 2 pontos aqui que chamaram muita atenção no nosso papo hoje. O primeiro foi o quanto usar de forma inteligente uma informação pode mudar todas as coisas. Então, não é sobre uma quantidade gigante de dados e falar sobre os dados, etc., mas, primeiro, sobre como usar qualquer que seja a quantidade de dados, mas, e aí está o meu ponto, é sobre o consumidor. Então, a gente está falando de consumer experience, né? É sobre o consumidor. E como que a tecnologia facilitou para que, de fato, a gente pudesse colocar ele no centro e olhar para essa experiência de forma genuína. Então, acho que o dia de hoje a gente traz um pouco disso. Perfeito, Dirceu, na lógica de uma única métrica, né? De ter uma única métrica, um único KPI, contrate a postimetria que você vai ter um indicador. Se a lógica é essa, estamos aí, né? Mas, gente, eu acho que eu entendo que o que a gente falou muito aqui foi que existe uma relação hoje que precisa ser cada vez mais olhada, que é essa relação de ganha-ganha entre marcas e consumidores. Eu acho que conseguir chegar numa lógica que a gente entende esse poder do consumidor, mas não só faz movimentos porque ele tem poder, mas sim porque a gente entendeu que esse poder nos também beneficia as marcas, né? Acho que acaba sendo interessante. A gente que vive o dia a dia aí das empresas, né? Eu vim aqui para São Paulo no início da semana passada, estava lá fazendo um workshop com um cliente que é um mega cliente, é uma Coca-Cola, e estava lá falando sobre mudança de cultura voltada para a experiência de consumidores, né? Então, isso é muito bacana e a gente sabe que as empresas, ao mesmo tempo, estão iniciando esse processo. Então, a gente fala aí de clientocentrismo, mas a gente sabe que as empresas estão começando a olhar para dados, né? Entender como é que eu uso esse dado, seja ele muito dado, seja ele pouco dado. E eu acho que isso é super importante, a gente entende muito bem essa lógica, né? E essa lógica, para nós, tem até uma visão. A gente entende que a gente está falando da cadeia de valor da experiência para o consumidor. Quando a gente fala em cadeia de valor dentro dos negócios, em geral, a gente pensa em otimizar os elos entre o processo operacional, puro e simples, olhando só de dentro para fora. Mas hoje a gente vive num mar também de informação que vem por todos esses canais internos, externos, muito dado, pouco dado. E olhar para isso significa a gente entender que existe essa relação do benefício e da conveniência desse consumidor. Então, quando eu falo de cadeia de valor da experiência para o cliente, muda a lógica. A gente começa a olhar o que eu posso estar olhando nessa relação que o cliente tem comigo em todos os pontos, onde eu posso alavancar isso frente ao valor que eu entrego. Então, isso eu acho que vai acabar gerando esse ganha-ganha. Eu acho que ferramenta, a tecnologia, ela é meio, né? As pessoas são mais importantes, com certeza. E, do ponto de vista da postimetria, eu acho que a gente está aqui para reforçar essa cultura, essa caminhada dessa cultura clientocêntrica. Então, queria agradecer também a oportunidade de estar falando com essas marcas aqui icônicas e também com a plateia. Obrigado, só tenho que agradecer. Imagina. Vinícius. Vou tentar ser mais breve, já que o tempo está estourado. Mas eu ouvindo todo mundo falar, acho que tem um ponto que é o mais simples e o mais fundamental para mim, que é olhe para os dados, mas execute. Acho que o Magalu é uma empresa muito reconhecida pela sua capacidade de execução. E muitas vezes a gente também não tem todos os dados para executar. Então, a gente também tem que dar um salto de fé aí, né? Gosto muito de uma frase da Luiza Helena que ela fala: na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso, aqui é progresso e ordem. Então, a gente faz, depois você arruma, né, as coisas que deram errado. Tá, é isso. Muito bom. E a cultura do teste, né? Acho que o executar, testar o tempo todo, né? Errar, eu costumo dizer para todo mundo também do meu time, em todos os projetos, que erra quem não testa, erra quem não faz, né? Se a gente faz e erra,
já estamos com meio caminho andado, porque aí a gente vai entender o número e corrigir. Então, acho que essa cultura do fazer é muito importante e admirável aí da parte do Magalu. É isso. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. Foi espetacular aqui o papo. Agradeço a todo mundo que está aqui também. Perguntas, dúvidas, comentários? A gente só vai servir os lanchinhos e a cerveja se tiver pelo menos 3, né, Deia? 3 perguntinhas. Ó, o Phil tá com fome, então ele já vai começar. Oi, pessoal. Tudo bem? Acho que... Bom, eu sou o Phil, prazer. Aqui na B a gente fala muito dessa era do newcommerce, a gente fala muito sobre jornada, sobre dados, e a gente entende que hoje não existe um canal específico para comprar, né? Eu estou comprando no Instagram, estou comprando no WhatsApp, estou comprando na loja física, então eu queria muito entender quais são os desafios hoje, né? Principalmente quando a gente está falando de CX, de integração desses dados e de como a gente está tratando isso e fazendo, como o Vinícius falou, né? Executando, né? Então, estou aqui 24/7 comprando e em diversos canais, multicanais, e eu queria entender quais são os desafios hoje que a gente passa por isso. Foi geral, então fique à vontade, levanta a mão e começa. Eu queria falar algumas palavras que são importantes sobre isso, que é um momento em que surgiram essas empresas digitais, e elas falavam muito sobre verticalização, né? Elas eram nativas digitais e tinham uma cadeia vertical. Então, elas falavam muito de desintermediação. Mas o que o mercado, o que a tecnologia puxa, é um processo de reintermediação. Então, a gente vai ter mais canais, mais intermediários, esses grandes, esses maiores, né, portais tecnológicos, está falando de Apple, Facebook, Amazon, Microsoft também. A ideia deles é, em algum momento, também serem intermediários de tudo isso, né? E ter checkouts ali dentro, e como é que fica a nossa relação. Então, acho que é difícil uma resposta muito prática. Juntar todos esses dados é complexo, vai ficar mais complexo, mas acho que, no fim do dia, continuar, apesar disso, construindo uma relação e entregando valor para o cliente, vai ajudar a manter essa memorabilidade, essa lembrança. Porque se a gente fica muito comoditizado, talvez nesse momento que entram mais intermediários, né, a gente possa perder, acho que, essa relevância. Então, acho que fica mais um problema, além do que você trouxe. Eu queria aproveitar essa fala do Wellington. Tem uma coisa que eu acho que eu tenho visto muito nas empresas, e a gente acha que as empresas que têm dor são as pequenas. Não, as grandes têm muito isso. Esse é o ponto que a gente está falando, de que está todo mundo ainda um tanto mais... começando a entender o que é orientar dados, antes mesmo de ser totalmente voltado ao cliente, né? E a postimetria, eu falo aqui a partir desse lugar da postimetria, né, onde a gente trabalha com médias e grandes empresas, né, e muitas delas estão fazendo o que a gente chama aí de transformação digital, né. Algumas estão falando só, não estão tão transformando assim, mas tem um elemento aí que se fala muito, que é a questão do chamado, cara, onde é que eu tenho minha fonte de olhar a verdade desse mercado que eu estou olhando, né? Então, colocando os dados como um instrumento, a gente acaba auxiliando essas empresas a formar uma espécie de um data lake de um tipo novo de dado, que é esse que traz mais contexto, que até então não era consumido. Tem um dado que, enquanto eu estava fazendo aí um dos minhas titulações de mestrado, eu pude entender que falava o seguinte: cara, a gente fala pra caramba de Big Data, mas só se usa 20% do potencial do tal do Big Data. Né? Tu tem um outro 80% que é justamente esse dado mais descritivo, qualitativo, espontâneo, que nessas pesquisas, só 1% era usado. Então, tu vê, olha, e onde é que está a riqueza do contexto, da interação mais granular, desse entendimento mais sensível, vamos dizer assim, do cliente? Nesse. Então, assim, quando a gente começa a auxiliar essas empresas a fazer essa caminhada de entrar no contexto e se sensibilizar mais com a realidade do cliente, que a gente muda tudo. Porque, no final, o que elas têm que entender é que a gente tem que simplificar a vida desse consumidor. O consumidor, ele quer, por exemplo, eu quero comprar uma marca de suco, eu não quero, todos os dias que eu chego no supermercado, ter qual marca que eu compro. Ele quer ser fiel a uma marca, ele quer ter uma visão de compra que facilite a vida dele. Ele quer encurtar o funil de venda tanto para a empresa quanto dele.
né? Então, se eu simplifico a vida, é porque eu começo a conhecer essas nuances mais qualitativas desse consumidor. Então, acho que essa é a caminhada que os dados acabam ajudando. Quando tem esse data lake, nesse conjunto enorme de dados, tu começa a dar opção para essa empresa fazer... vai entrar o Dia dos Pais, o Dia das Mães. Pô, como é que eu fui no ano passado? Como é que a minha concorrência foi no ano passado? O que eu posso aproveitar da fraqueza e reforçar da minha força, né? Então, é para isso que vai servir essa camada mais tecnológica nesse contexto. Né? Muito bom. Mais duas? Olha a cerveja, hein? Tá esquentando. Oi, pessoal. Primeiro, obrigado pela fala. Opa, muito interessante. Sou colega da Whirlpool, aqui meu nome é Ivan, então vou fazer uma pergunta não para a Patrícia, porque eu tenho o privilégio de perguntar coisas para ela diariamente. Tá? Então vou perguntar para os outros colegas, que provavelmente a pergunta é: vocês são os primeiros a sentarem nessa cadeira de experience? Ou o segundo? Mas, assim, de qualquer maneira, é uma disciplina nova, esse amálgama entre digital, canais de atendimento, canais de venda, design. Então, eu queria perguntar, assim, primeiro, vocês se sentiam preparados para essa cadeira? Talvez não, e gostaria de uma resposta honesta, assim, e se não, principalmente, o que vocês fizeram para se preparar? O que inspirou vocês a, de fato, chegarem nessa posição que vocês estão hoje? Obrigado. Excelente pergunta, né? Será que alguém se sente preparado, né? Vamos. A gente se desafia todos os dias, né? Porque todo mundo o tempo todo. Não, sendo muito honesto, eu comentei, né, que a cadeira de CX é nova no Magalu, ela tem 1 ano e meio, então eu sou o primeiro a sentar nela. E quando o Fred me convidou para criar a diretoria, eu falei: o que é CX? Até porque eu acho que não deixa de ser uma variação de entender e defender o consumidor que estava em outros lugares antes. E aí como é que a gente se prepara com isso, para isso? Acho que é no dia a dia, aprendendo. Acho que também já tem uma bagagem que a gente traz, né, da carreira mesmo. E eu acho que é o nunca parar de aprender, né? Acho que isso é um ponto comum, assim, não dá para parar de estudar nunca. Mas não tem que ter medo, não, né? Vai, abraça e aprende fazendo. Como o Vinícius falou, as áreas de CX elas são muito diferentes, né? Então, dentro da Nespresso, a minha área não é a área de atendimento a cliente. Eu já estive dentro da área de atendimento a cliente, mas hoje a área de CX, que é essa área que eu lidero hoje, que é Customer Experience and Insights, ela está dentro de uma diretoria de marketing. Não está lá na ponta no atendimento. A gente tem toda uma estrutura de atendimento, de pós-venda e venda, de relacionamento com o cliente dentro da Nespresso. Então, eu estou nessa área há um tempo. E é assim, né? Aquela coisa, mas vai com medo mesmo. Então, quando eu venho de uma experiência já em áreas de CRM em outras empresas de tecnologia de alguns anos nessa área, mas quando eu recebi o convite para ir para a Nespresso, sempre dá aquela dor de barriga, né? Falei: poxa, então agora o negócio é de verdade. Então, assim, dá um medo, dá um receio, né? Não um medo, mas um frio na barriga, né? Mas acho que é como o Vinícius falou, assim, você tem convicção. Então, eu acredito muito que o dado é a fonte principal de alavanca para agregar valor para o cliente e agregar valor para os negócios. Então, eu acho que a primeira base, a primeira chave do sucesso é você acreditar naquilo que você está fazendo. Você acreditar de forma genuína de que aquilo vai fazer a diferença para o cliente e para a empresa. Quando você tem essa busca ou esse valor, eu acho que é aí que você tem que estar, porque ali você consegue efetivamente fazer a diferença, que é o que a gente quer, na verdade, né? Posso só complementar o que eu favor. estava falando sobre aprender e buscar referências? Acho que outra coisa importante é ter um network bom. E eu tenho até a felicidade de hoje a Ana estar aqui. A Ana, eu trabalhei com ela na Unilever em,
sei lá, 2003 a 2006. É uma das pessoas que entende muito de CX e está nisso há bastante tempo. Tem grupos, ela lidera um grupo de CXers do mercado aí. E aí, quando viu o convite, foi uma das primeiras pessoas que eu cutuquei. Falei, Ana, e aí, topa fazer um call aí para me dar um pouco da sua perspectiva e tal. Então, acho que é isso também. A gente está cercado de pessoas competentes, e admitir que a gente não sabe tudo é fundamental, né? Acho que é o primeiro passo para a gente ir atrás da informação. Então, Ana, obrigado, me ajudou muito. E continua ajudando, aliás, trocando as informações ali no dia a dia. Então, é isso. E aprendendo sempre, né? Aqui, né, num bate-papo de 1 hora, a gente já sai com um monte de to-do, um monte de learning para aplicar amanhã, né? Manda, Wellington. Eu queria contar também essa história. Na Amaro, quando eu cheguei para começar essa área de CX, também não tinha. Isso faz 4 anos. Mas acho que eu tive um atalho, que foi, durante muito tempo, estar envolvido com uma coisa que a coisa agora parece de gente velha. Não. Nessas normas de sistemas de qualidade. Então, eu trabalhava, tem um colega aqui, o Rogério, que trabalhou comigo muitos anos, com sistemas de gestão de qualidade, e ISO 9001. ISO 9001 é uma norma que ela serve para requisitos de clientes. Ela realmente trata-se ali, ela tem 19 páginas, gente, é super fácil de ler, não é complicado. Mas ela acho que traz muito dessa base sobre o que um cliente espera, como você entrega, que tem que ter uma liderança lá em cima, acho que com essa postura que o Vinícius falou da Luísa. Não, gente, vocês têm permissão para ir por esse jeito, sabe? Fala de dados, então acho que muito do que a gente viu com a IEDA, que a empresa é tradicional, mas, poxa, ela tem ali uma base. Então, quem estiver achando interessante tudo isso que a gente está vendo, acho que até olhar um pouco a norma continua atual, sendo publicada. A última revisão foi de 2015, da ISO 9001, mas ela traz essa base bem interessante. Isso me ajudou muito. Tem uma parte ali muito de diplomacia para lidar com as demais áreas, porque você vai precisar pedir para muita gente, talvez, mudar um pouco algumas coisas do que eles fazem. Então, acho que para mim foi um atalho, me ajudou. Muito bom, mais uma? Boa. Acho que... tá ligado? Boa. Tá com fome também. Boa noite, eu sou a Francine da Seara. Eu vou mudar um pouquinho o tom da pergunta, porque eu olho para o e-commerce num tom mais de business. E aí eu queria fazer 2 perguntas, mas uma é bem sucinta para a Priscila, e depois eu termino com o Vinícius para o Magalu. A primeira para a Priscila é: qual que você acha que é o diferencial de ter um D2C próprio, e o diferencial versus o varejo, que eu acho que isso, para alimentos, ainda está um pouco difícil de alcançar e cortaram, eu acho. Só deu uma falhadinha. Quer responder, Oi? Patrícia, primeiro? Boa. A Whirlpool foi uma das primeiras indústrias a ter um direct to consumer, que é um comércio onde você falaria direto com o seu consumidor. Na minha opinião, a diferença e o ganho maior que a gente tem a gente tem um canal onde a gente entende como as pessoas se comportam, de um lado, mas, de outro lado, tem um aspecto que é muito diferente, que é assim: a gente não é um varejo, né? A Magalu é varejo, outras são varejo. A gente tem um conhecimento do que as pessoas querem e por que elas compram, que é maior do que só o final do funil. A gente é capaz de conhecer o porquê que as pessoas consideram, que produtos elas consideram e por que elas preferem a nossa marca. E isso faz com que a gente consiga chegar no final do funil de um jeito mais completo. Então, necessariamente, eu não estou falando de uma oferta. Eu não estou falando do menor preço, mas do melhor produto para atender aquela pessoa naquele momento. Então, eu acho que isso cria uma diferenciação nos canais e no propósito do e-commerce. É lógico que, no fim do dia, há a venda acontece, mas as camadas de valor que se ganha, de conhecimento que se ganha sobre o consumidor aí, então, assim, ela enriquece não só a venda, mas o porquê que as pessoas compram, para que elas compram, o que elas estão comparando, que tipo de produto elas estão buscando, e isso retroalimenta também as informações para dentro da indústria. Posso fazer outra rapidinho?
Para o Vinícius agora da Magalu, hoje quando a gente olha para todas as categorias até aqui apresentadas, vestuário, café em cápsulas e linha branca, a penetração que o e-commerce para essas categorias tem nos lares, ela é muito maior do que uma categoria de alimentos, por exemplo. Hoje o Magalu é meu parceiro e eu queria entender quais são os desafios que o Magalu considera para o mercado de alimentos não prontos, mas sim a ser preparados. Como que vocês veem essa categoria dentro do negócio no Magalu? Tá, essa é a minha visão, não do gestor da categoria, tá? Mas acho que alimentos como um todo traz um desafio para o Magalu, que é gerir uma cadeia de perecíveis. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, desde o armazenamento, a distribuição, a como é que eu acondiciono isso muitas vezes em loja, já que lojas fazem parte fortemente da nossa estratégia. A gente tem quase 1.500 lojas, todas são mini CDs, e lidar não só com alimentos, mas com itens de supermercado de forma geral é um outro bicho. E a gente teve que aprender correndo, né, na pandemia. Não sei quem teve a oportunidade de comprar mercado no Magalu, espero que muitas pessoas, mas eu também tenho certeza que a experiência não foi das melhores. Eu consumo. Então, até é difícil da conta fechar. Você faz uma compra de... só para dar um exemplo, nosso carrinho estava preparado para até 10 itens. Uma compra média de mercado, você não compra só 10 itens. E aí você compra, vem cada coisa de um canto, uma chega em sacola, outra chega em caixa, outra chega... Enfim, então tem todo um aprendizado, uma curva de aprendizado importante da categoria de alimentos como um todo e de itens de supermercado, que acho que essa é bem dolorida, né, da gente fazer. Acho que outra é ganhar relevância, né? Assim, a gente não é destino para esse tipo de categoria ainda, então acho que a gente tem um desafio de equity, de marca, né? Você também vai encontrar isso no Magalu. Que mais? Acho que esses são as duas dores maiores, assim, mas se eu fosse elencar uma, seria realmente a gestão dessa cadeia, né? A logística é bem difícil, bem complexo. Eu trabalhei em indústria de alimentos muitos anos e assim, a forma como os supermercados fazem a gestão é muito diferente. E isso também explica muito de qual é a complexidade dos supermercados irem para o e-com. Eles também estão lutando por uma categoria que é gigantesca e a penetração é super baixa, não é à toa. É realmente complexo fazer essa parte de gestão da distribuição, estoque, enfim. Muito bom, obrigado. Leia. Obrigada, pessoal. Gente, muito obrigada por vocês compartilharem tudo isso com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo gostou aqui, mas não acabou. Então, a gente vai apagar as luzes, voltar com os drinks, voltar com os snacks. Se a gente tiver sorte, vai ter uma música boa aí para a gente dançar, hein? Então, bem-vindos. Fiquem à vontade, curtam. Obrigada por estarem aqui com a gente. Um prazer ter essa casa.